Oi, gente, tudo bem? Nós somos do segundo ano do ensino médio aqui do Praça 15 e hoje a gente vai apresentar nosso trabalho sobre engenho de açúcar. Eu sou a Helena. Eu sou a Júlia Bernaz. Sou a Júlia Siqueira. Eu sou Eduardo Pizarro. Eu sou o Inácio. E eu sou o Nicolas. Bom, o engenho de açúcar é uma instalação tradicional usada para a produção de açúcar a partir da cana-de-açúcar. No Brasil colonial era uma estrutura essencial para a economia, especialmente nas regiões onde a cana-de-açúcar era cultivada em grande escala. Então a gente vai falar alguns aspectos aqui importantes sobre o engenho de açúcar. Bom, a estrutura e o funcionamento de um engenho de açúcar envolvem uma série de etapas e componentes destinados a transformar a cana-de-açúcar em açúcar cristalizado. Aqui está o detalhamento das principais partes e processos. Bom, os moinhos ou prensas. Os moinhos tradicionalmente consistiam em grandes rolos de pedra ou ferro, que esmagavam a cana-de-açúcar para extrair o caldo. Esses moinhos eram acionados por forma animal, como bois, água, ou em épocas mais recentes por motores a vapor. As prensas, em alguns engenhos, prensas hidráulicas ou mecânicas, eram usadas para pressionar a cana e extrair o caldo. As caldeiras, grandes recipientes de metal onde o caldo extraído é fervido para evaporar a água, e a caldeira é fundamental para concentrar o caldo em um xarope espesso. Eu vou falar sobre os evaporadores, que são equipamentos que ajudam a concentrar o caldo. Eles removem a água através do aquecimento e pode incluir tanques ou colunas onde o caldo é aquecido e concentrado. Também tem os cristalizadores, que são estruturas onde o xarope é concentrado, no caso o xarope concentrado é resfriado, para permitir a formação de cristais de açúcar. Normalmente são tanques ou câmaras projetadas para controlar a temperatura e promover a cristalização. Tem as centrífugas, que são as máquinas que separam os cristais do melado, e as centrífugas giram rapidamente, forçando os cristais a se deslocarem para fora, enquanto o melado é expelido. E tem os secadores e armazéns, que após a separação dos cristais, o açúcar seco para reduzir a umidade e evitar a aglomeração, o açúcar é armazenado em asilos ou armazéns até ser embalado e distribuído. Vou falar sobre o funcionamento. Recepção e preparação da cana. A cana-de-açúcar é recebida no engenho, onde é limpa e cortada em pedaços menores. Isso facilita o processo de extração do caldo. A moagem. A cana é passada pelos moinhos ou prensas para extrair o caldo. O resíduo sólido que sobra, chamado de bagacinho, pode ser utilizado como combustível para as caldeiras ou em outros processos. Tratamento do caldo. O caldo é extraído e filtrado para... Ai, falando tudo errado. Não faz mal, né? É filtrado para remover impurezas e em seguida é levado para as caldeiras onde é aquecido. O objetivo é evaporar parte da água e concentrar o caldo. Concentração e cristalização. O caldo é concentrado e transferido para os cristalizadores, onde é resfriado para permitir a formação de cristais. Esse processo pode levar várias horas, dependendo das condições da tecnologia utilizada. Continuando sobre o funcionamento, a quinta parte é a separação e secagem. Os cristais formados são separados do melado em centrífugas. O açúcar então é seco para remover qualquer umidade residual, garantindo que o produto final tenha uma textura e qualidades adequadas. Sexta parte é embalagem e armazenamento. Após a secagem, o açúcar é embalado e armazenado. Pode ser vendido em diferentes formas, como açúcar bruto, açúcar refinado ou açúcar mascavo, dependendo do processo adicional. Essa estrutura e funcionamento garante que o engenho de açúcar produza um produto final que possa ser utilizado em uma variedade de aplicações culinárias e industriais. Com o tempo, a tecnologia e os processos evoluíram, mas essa essência do açúcar e da produção do açúcar permanece centrada na extração e processamento do caldo da cana. A história do engenho de açúcar é crucial para entender o desenvolvimento econômico, social e ambiental de várias regiões ao longo dos séculos. E a gente separou então alguns pontos importantes sobre a história e a relevância dos engenhos de açúcar. Primeiro, a origem. A produção de açúcar a partir da cana-de-açúcar tem suas origens na antiguidade, com registros de cultivo e processamento na Índia e na China. No entanto, o engenho de açúcar, como conhecemos, se desenvolveu na Idade Média com avanços na tecnologia de moagem e cristalização na região do Oriente Médio. Segundo, a expansão colonial.
A partir do século XV, com as explorações europeias, a produção de açúcar se expandiu para as Américas e o Caribe. Os portugueses foram pioneiros na introdução dos engenhos de açúcar no Brasil, no início do século XVI, seguidos pelos espanhóis e pelos holandeses. E terceiro é a economia colonial. Os engenhos de açúcar desempenharam um papel central na economia colonial, especialmente no Brasil e nas ilhas do Caribe. O açúcar se tornou um dos principais produtos de exportação das colônias europeias, impulsionando a economia local e a demanda por trabalho escravo. Economia e comércio. O açúcar era uma mercadoria altamente lucrativa e a produção em larga escala levou ao desenvolvimento de complexas redes comerciais globais. O comércio de açúcar ajudou a financiar outras atividades coloniais e contribuiu para o crescimento de economias europeias. Trabalho escravo. A demanda por açúcar levou à criação de grandes plantações e engenhos que dependiam fortemente do trabalho escravo. Milhões de africanos foram forçados a trabalhar nas plantações de açúcar, o que teve impacto devastador sobre as comunidades africanas e moldou profundamente as sociedades coloniais. A estrutura social. A dependência do trabalho escravo e a concentração de riqueza nas mãos de poucos proprietários de engenho contribuíram para grandes desigualdades sociais. As sociedades coloniais foram estruturadas em torno da produção de açúcar, com um pequeno grupo de proprietários dominando a economia e a política. Agora, sobre o impacto ambiental, a gente separou 2 tópicos. O primeiro é o desmatamento e o uso da terra, que a expansão da produção de açúcar levou o desmatamento de vastas áreas da floresta tropical para abrir espaço para plantações de cana-de-açúcar. Isso teve impactos significativos nos ecossistemas locais e na biodiversidade. O segundo é a poluição e a sustentabilidade. O processo de produção de açúcar também trouxe problemas ambientais, como a poluição dos cursos d'água, devido ao descarte de resíduos e efluentes dos engenhos. Atualmente há um foco crescente em práticas mais sustentáveis na produção de açúcar para mitigar esses impactos. Transformações modernas. O primeiro tópico é os avanços tecnológicos, que a tecnologia dos engenhos de açúcar evoluiu significativamente com a introdução de máquinas a vapor e a tecnologia de centrifugação e métodos modernos de cristalização. Essas inovações aumentaram a eficiência da produção e reduziram o trabalho manual. O segundo tópico é mudanças no mercado. O mercado global de açúcar também mudou, com a produção expandindo para novos países e a demanda por açúcar variando com as mudanças nos hábitos alimentares e regulamentações sobre saúde. A história dos engenhos de açúcar é um reflexo das complexas interações entre economia, sociedade e ambiente. Eles desempenham um papel crucial no desenvolvimento econômico das colônias europeias e moldam muitas das condições sociais e ambientais e ainda afetam essas regiões hoje. Quanto sociais e ambientais. A presença holandesa no Brasil entre 1630 e 1654 teve um impacto significativo na produção de açúcar. Sobre inovação tecnológica, os holandeses introduziram novas técnicas e equipamentos para melhorar a eficiência dos engenhos de açúcar. Os investimentos e a administração, eles investiram na construção e modernização de engenhos e infraestrutura, aumentando a produção e exportação de açúcar. O impacto e legado. Apesar da ocupação ter sido breve, as melhorias tecnológicas e administrativas deixaram um legado duradouro, influenciando a produção de açúcar após a retomada do controle português. Bom, pessoal, esse é o nosso trabalho. Espero que tenham gostado. Até logo. Tchau!